Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que você está prestes a ouvir é simplesmente chocante. A madrugada ainda sussurrava em tons frios quando a porta do pequeno casebre de barro rangeu. Não havia grito. Nem despedida. Apenas o som seco das botas do homem que viera buscá-la. Um contrato havia sido assinado na calada da noite, trocando a alma de uma jovem virgem por sacos de ouro e promessas de estabilidade. Safia tinha apenas 18 anos, mas os olhos já carregavam uma profundidade rara. Criada entre oliveiras, livros antigos e orações sussurradas ao luar, ela jamais imaginou que o dia de seu casamento chegaria sem amor, sem escolha, sem voz. Seu pai não chorou. Sua mãe, calada, segurava o lenço contra os lábios, como se pudesse esconder o próprio desespero. E Safia, envolta num vestido simples bordado por suas próprias mãos, apenas caminhou. O medo era tão denso que ela sentia o peito rasgar por dentro. Havia um fascínio proibido por aquele destino novo e cruel, mas também um desejo reprimido de fugir, de gritar, de desaparecer no deserto para sempre. Ao longe, as carruagens negras esperavam com cavalos nobres e soldados impassíveis. Tudo ali parecia surreal, como se ela estivesse sendo levada para um conto de 1001 noites, mas sem final feliz. Ela é ainda mais bela do que disseram, murmurou um dos homens, ao vê-la se aproximar com o olhar abaixado. Safia não respondeu. Ela já não pertencia a si mesma. O nome do homem que a comprou ecoava como um sussurro perigoso pelas vielas da cidade, Sheikh Khaled Al-Zahir, conhecido por sua frieza, por seus olhos que não tremem diante de guerras, e por manter sua vida trancada atrás dos altos muros de seu palácio de mármore, em meio ao deserto. Nenhuma mulher resistia à sua presença, mas ele parecia jamais desejar nenhuma delas por inteiro. Dizia-se que já havia rejeitado 3 noivas. Nenhuma o satisfazia. Nenhuma o desafiava. Nenhuma era pura o bastante, até Safia. No interior da carruagem, ela manteve os olhos fixos no nada, enquanto o sol nascia atrás das dunas douradas. Cada quilômetro percorrido era uma despedida silenciosa da vida que conheceu. O coração pulsava tão forte que parecia querer saltar do peito. Horas depois, quando as portas do palácio se abriram, Safia sentiu o chão sumir sob seus pés. A grandiosidade era chocante, opressora, inacreditável. Colunas de mármore, tapeçarias bordadas a ouro, criadas vestidas com seda, tudo gritava poder. Mas por dentro, ela sentia apenas vazio. Uma mulher de olhar duro a guiou por corredores frios. O sheik pediu que você esteja pronta para a cerimônia ao pôr do sol, disse, sem emoção. Safia apenas assentiu. Seu corpo parecia funcionar por instinto, enquanto sua alma se escondia num canto escuro da mente. No quarto reservado para ela, uma janela revelava o vasto deserto, e por um instante, o vento soprou como um aviso. Ali, sobre a cama de linho branco, repousava o vestido de noiva que ela usaria naquela noite. Tão encantador quanto um sonho, mas para ela, era um manto de rendição. Ela se aproximou do espelho. Sua imagem refletida não era mais a mesma garota de ontem. Havia algo mais em seus olhos agora, algo profundo, misterioso, quase selvagem. Não era apenas medo. Era resistência. Era fúria contida. E naquele momento, Safia compreendeu, ninguém, nem mesmo o homem mais poderoso do deserto, jamais a possuiria por completo. O entardecer chegou como uma sentença silenciosa. O céu, tingido de tons púrpura e laranja, contrastava com o peso no peito de Safia. Cada serva que a tocava para ajeitar os tecidos do vestido parecia empurrá-la mais fundo para um destino que ela jamais escolheria. Do lado de fora, o jardim estava tomado por tochas e músicos. Não havia convidados, apenas homens do palácio,
testemunhas silenciosas de um contrato que não era de amor, mas de posse. Quando ela entrou no pátio, o tempo pareceu parar. Os passos ecoavam no chão de pedra, e todos os olhares se voltaram para ela. Mas foi o olhar dele, do homem com quem agora seria unida, que a atravessou como uma lâmina. Khaled Al-Zahir estava vestido com túnicas negras, impecavelmente alinhadas com seu porte imponente. Alto, de traços duros como mármore, seus olhos castanhos tinham algo de impenetrável. Ele a observava com frieza e fascínio. Um predador analisando sua presa, mas também alguém que vislumbrava algo que o desconcertava. Por um segundo, ela pensou que ele sorriria. Mas não. Ele apenas estendeu a mão, e ela, trêmula, mas ereta, pousou a sua por cima. A cerimônia foi breve. Palavras em árabe antigo. Um selo com sangue. E então, silêncio. Estavam casados. Safia ainda esperava algum gesto, alguma palavra. Mas Khaled apenas inclinou levemente a cabeça, e murmurou: "Você é diferente." Aquelas palavras, ditas como quem avalia uma joia rara, não confortaram. Pelo contrário, algo em seu tom despertou o medo e o desejo reprimido que lutavam dentro dela. Como se ele visse através de sua alma, e gostasse do que via. Horas depois, já sozinha em seu novo quarto, amplo, frio, luxuoso, Safia olhava para a porta. Esperava por ele. Esperava pelo momento em que, como tantos contaram, o sheik consumaria a união. Mas ele não veio. Ela permaneceu sentada na beira da cama, o véu retirado, os cabelos longos caindo como uma cascata escura sobre os ombros. O silêncio era profundo, quase sufocante. E foi nesse abismo que ela tomou a decisão mais chocante, transformadora e inesquecível de sua vida. Ela levantou-se, caminhou até a escrivaninha dourada e puxou um pedaço de pergaminho. Suas mãos tremiam, mas o coração pulsava firme. Com uma caligrafia suave e decidida, ela escreveu: "Não sou propriedade de ninguém. Não sou uma moeda de troca. Não posso viver sem vós, sem escolha. Preciso encontrar minha liberdade. Se me ama, me deixe ir. Se me odeia, ao menos me admire por fugir." Assinou apenas: Safia. Com passos suaves, ela colocou a carta dobrada sobre os lençóis brancos, bem no centro da cama onde deveriam ter dormido juntos naquela noite. Então, pegou um manto simples, desceu pelas escadas em silêncio absoluto, atravessou corredores escuros que já começava a memorizar, e saiu pela porta lateral do pátio, onde o vento do deserto a recebeu com braços abertos. Ela desapareceu. No dia seguinte, quando a luz suave do amanhecer penetrou pelas janelas do quarto, a cama ainda estava intacta. E ali, entre os lençóis frios, a carta descansava como um tapa silencioso na face do homem mais temido de Dubai. O sol ainda não havia nascido completamente quando Khaled entrou no quarto. O silêncio da madrugada era absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado diante da ausência de algo essencial. Os criados esperavam do lado de fora, como estátuas humanas, temendo o que encontrariam ali dentro. Ele fechou a porta atrás de si e caminhou até a cama. Parou. Os lençóis estavam perfeitamente arrumados. O travesseiro sem marcas. O vestido dela ainda sobre a poltrona. E no centro do colchão de linho branco, repousava um pedaço de papel dobrado com cuidado. Um silêncio cortante se instalou. Khaled franziu levemente a testa. Era raro demonstrar surpresa. Raríssimo demonstrar emoção. Mas naquele momento, algo se rompeu por dentro. Ele pegou a carta. Suas mãos, normalmente firmes, vacilaram por um segundo. O selo estava quebrado. E então ele leu:
cada palavra escrita com uma doçura afiada, como uma flecha envolta em mel. Não sou propriedade de ninguém. Não sou uma moeda de troca. Não posso viver sem vós, sem escolha. Preciso encontrar minha liberdade. Se me ama, me deixe ir. Se me odeia, ao menos me admire por fugir. Khaled cerrou os olhos. A folha de papel tremulava entre seus dedos, como se estivesse viva, pulsando com a alma da jovem que tivera a ousadia, ou a coragem, de enfrentá-lo. A mulher que ele havia escolhido desapareceu. Em toda sua vida, ninguém o desafiara dessa forma. Ninguém ousava ir embora. Elas imploravam por atenção. Por luxo. Por proteção. Por poder. Mas Safia, aquela menina que nunca havia sequer conhecido outro homem, fugiu. Por vontade própria. Foi nesse instante que Khaled sentiu uma fagulha estranha nascer em seu peito. Não era apenas orgulho ferido. Era fascínio. Encontrem-na. Agora, disse, com a voz baixa, mas firme como aço. Do lado de fora, os soldados se mobilizaram. As portas foram trancadas. As criadas interrogadas. As caravanas revistadas. Mas Safia parecia ter desaparecido como areia soprada pelo vento. E com ela, Khaled perdeu algo que nem sabia que queria, o controle. Durante o café da manhã, sentou-se em silêncio no salão principal. Não comeu. Não falou. Apenas olhou para o horizonte além das janelas, como se esperasse que o deserto devolvesse o que lhe fora tirado. Ali, em sua expressão impassível, havia um conflito que ele não deixaria ninguém ver. O medo de que aquela jovem tivesse acendido em seu peito um sentimento que ele passará a vida tentando esmagar, desejo verdadeiro. Desejo não por um corpo, mas por uma alma. Enquanto Khaled encarava o vazio com o punho fechado sobre a mesa de pedra, a jovem que o havia desafiado caminhava sozinha por entre sombras do deserto. Safia, envolta em um manto simples emprestado por uma serva silenciosa que tivera pena dela, deslizava como um fantasma pelas trilhas de areia, escondendo-se entre pedras, evitando as rotas principais. O céu estava limpo, mas dentro dela, uma tempestade rugia. Cada passo que dava era uma batalha entre o medo e a liberdade. O medo era imenso. O mundo além das muralhas do palácio era cruel, imprevisível. Ela não sabia quem encontrar, onde dormir, o que comer. Mas a liberdade, a liberdade tinha gosto de vida. De respiração verdadeira. Havia uma dor nos pés. Um cansaço na alma. Mas a determinação a mantinha em movimento. No segundo dia, sem comida e com pouca água, caiu ao lado de uma rocha. O sol queimava sua pele, e os olhos já mal distinguiam realidade de delírio. Foi então que uma caravana de viajantes passou ao longe. Não eram soldados. Eram nômades. Rudes, desconfiados, mas não perigosos. Uma mulher mais velha notou o estado dela e, sem dizer uma palavra, a puxou para dentro de uma das tendas. Deram-lhe água. Um pedaço de pão duro. E um espaço para dormir entre tapetes gastos. Safia não revelou seu nome verdadeiro. Disse apenas: me perdi de minha família. Preciso seguir sozinha. A mulher assentiu. Em terras onde a dor é comum, poucas perguntas são feitas. Durante a noite, Safia olhou para o céu estrelado, tão diferente da cúpula dourada de seu quarto no palácio. Ali, deitada sobre o chão firme da terra, sentiu uma lágrima quente rolar por seu rosto. Não era tristeza. Era libertação. Era a alma gritando silenciosamente: você conseguiu. Mas o destino, cruel e encantador, raramente permite que a liberdade seja simples.
Naquela mesma noite, Khaled observava o mapa do deserto com seus homens. Ele traçava rotas, calculava distâncias, mas o que mais o atormentava não era onde ela estava, e sim porque ela fugiu. Ela não queria luxo, nem ouro, nem poder, murmurou para si mesmo. Queria ser ouvida. Queria ser livre. Aquilo o incomodava mais do que qualquer traição. Pois, no fundo, Khaled sabia, ele também fora prisioneiro a vida inteira. Prisioneiro das expectativas. Das tradições. Dos contratos. E agora, alguém o havia desafiado a sentir. A desejar. A querer algo além do controle. Na manhã seguinte, quando os ventos do deserto trouxeram novas pistas, Khaled partiu com um pequeno grupo. Mas não como um guerreiro em busca de vingança. Ele partiu como um homem em conflito, atraído por algo mais forte que o orgulho. Enquanto isso, Safia seguia com os nômades, cruzando aldeias, observando o mundo com olhos de criança e alma de mulher. Sentia-se viva, ainda que assustada. E pela primeira vez em dias, sorriu. Mas ela não sabia que o destino estava prestes a brincar com seu coração de forma inesquecível. Ela não imaginava que ele estava se aproximando. E que o reencontro dos dois mudaria tudo. 2 dias haviam se passado desde que Safia desaparecera, mas para Khaled, o tempo parecia ter se diluído entre lembranças da noite do casamento e a imagem daquela carta sobre a cama. Ele a lia todos os dias. Não por obsessão, mas por raiva. Por frustração. Por algo que ele ainda não sabia nomear. A letra delicada, a coragem contida em cada frase, despertavam mais do que admiração. Despertavam desejo. Não o desejo pelo corpo, mas pela essência. Pela mente. Pela alma que se recusava a ser domada. Os rastros dela haviam sido encontrados a caminho do mercado de Al-Rain, uma vila esquecida no deserto. Khaled decidiu ir até lá pessoalmente. Sem escolta formal. Sem o peso das joias. Ele queria discrição. Chegou à vila sob o sol do meio-dia, com o rosto levemente coberto por um turbante claro. Os olhos, ainda intensos, observavam cada movimento, cada sombra. Esperava vê-la. Não sabia como. Mas sentia. Ela estava ali. Safia, por sua vez, trabalhava temporariamente na hospedaria local. Lavava pratos, limpava quartos e servia chá para viajantes que sequer notavam sua presença. E isso era perfeito. Ser invisível era sua proteção. Até que, naquela tarde abafada, o sino da porta principal tocou. E um novo hóspede entrou. Safia estava de costas, recolhendo toalhas. Sentiu um arrepio na pele, uma vibração inexplicável. Um silêncio diferente tomou o ambiente, como se o ar estivesse prestes a quebrar. Virou-se devagar. Seus olhos o encontraram. E seu coração parou. Era ele. Khaled. Mas, ele não a reconheceu. Safia sentiu o sangue gelar nas veias. Por um instante, o mundo pareceu girar mais devagar, como se o tempo tivesse dado uma pausa só para observar a cena. Ali estava ele. O homem que comprará sua liberdade. O homem que a deixará dormir em uma cama vazia. O homem que agora, diante dela, não fazia ideia de quem era aquela moça de veste simples e rosto levemente coberto por um lenço bege. Ela recuou discretamente, abaixando os olhos e forçando os músculos do rosto a não tremerem. Ele caminhava com calma, os passos lentos, mas carregados de algo inexplicável. A aura de poder que o acompanhava parecia ter se dissipado um pouco, talvez pela ausência do trono de mármore, talvez pelo peso da perda. Um chá,
Por favor, ele disse, a voz baixa e grave como ela se lembrava. Safia assentiu, sem levantar o olhar. Quando seus dedos se fecharam sobre a xícara de porcelana, ela sentiu o toque do medo e do fascínio juntos. O aroma do chá se espalhou pelo ambiente, mas o que pairava no ar era o desejo reprimido, invisível, intenso. Ela se aproximou com a bandeja e colocou a xícara diante dele, sentindo o olhar dele repousar em sua figura, por mais que não a reconhecesse. Não era sua aparência que o inquietava, era algo no silêncio dela. No jeito como ela não tentava agradá-lo. Qual o seu nome? Perguntou ele, após o primeiro gole. Safia hesitou. Mentir era sua única opção. Laila, disse, sem titubear. O nome soou estranho nos próprios lábios, como se ela tivesse traído sua essência. Khaled observou-a em silêncio. Aquela jovem, de olhar firme e alma contida, lembrava-lhe Safia de maneira absurda. Mas não podia ser. Não ali. Não daquele jeito. E ainda assim, sentia-se magnetizado. Nos dias que se seguiram, Khaled prolongou sua estadia. Disse ao dono da hospedaria que precisava de tempo para organizar seus pensamentos, mas a verdade era outra. Ele queria vê-la de novo. Aquela moça que servia chá com olhos de quem escondia 1000 histórias estava gravando seu rosto na mente dele. Safia, por sua vez, lutava para manter a mentira viva. Cada vez que cruzava com Khaled pelos corredores estreitos da hospedaria, sentia o peito doer. Ele havia descido do pedestal. Estava mais humano, mais silencioso. E ela começava a vê-lo com outros olhos. Ela que jurou jamais perdoá-lo, agora o via acordar sozinho, caminhar entre gente comum, conversar com simplicidade. Começou a perceber o peso nos ombros dele, os silêncios longos, as noites em claro olhando o céu. Khaled não a reconhecia, mas era como se a alma dele reconhecesse algo nela que o confortava. Certa noite, quando a luz das lamparinas iluminava fracamente a sala principal, Khaled a viu sozinha, sentada no chão, com um livro nas mãos. Você lê? Perguntou, genuinamente curioso. Ela olhou para ele com cuidado. Só o suficiente para escapar do mundo por algumas páginas. Ele sorriu. Um sorriso pequeno. Sincero. E naquele instante, o mundo pareceu diferente. Menos cruel. Mais possível. Por dentro, ela se despedaçava. Queria gritar quem era. Queria jogar a verdade no rosto dele. Queria ouvir um pedido de desculpas, ou talvez, só talvez, um pedido para que ficasse. Mas ela não podia. Porque a verdade, dita naquela hora, destruiria tudo. Na manhã seguinte, ela decidiu partir antes que a dor crescesse. Já havia sentido demais. Já havia se permitido demais. Deixaria para trás aquele homem, e o olhar que ele só lançava a ela. Sem saber por quê. Porém, naquela madrugada, Khaled descobriu a verdade. E o mundo que ele começava a reconstruir, desabaria de novo. Ele descobriu numa manhã silenciosa, quando os primeiros raios de sol rasgavam o céu cor de âmbar sobre o deserto. Um dos homens da caravana, que ele julgava estar apenas observando os arredores, entregou-lhe discretamente um lenço. Era bege, comum, mas com um bordado minúsculo na ponta, um S. A respiração de Khaled falhou por um segundo. Ela estava ali. O tempo todo. Diante dele. Servindo chá, sorrindo com os olhos, e escondendo sua verdadeira identidade com o disfarce mais simples e genial de todos, o silêncio. Era ela. Safia. O mundo pareceu ruir embaixo de seus pés, e ao mesmo tempo, um calor inexplicável subiu pelo peito. Raiva. Alívio.
desejo, culpa. Ela havia preferido morrer no deserto a se deitar ao lado dele. E mesmo assim, ele não conseguia odiá-la. Saiu em disparada pelos corredores estreitos da hospedaria. Seus passos fortes ecoavam como trovões. As portas estavam abertas. O salão, vazio. E a mulher que ele buscava, desaparecida novamente. Não, murmurou, com os punhos cerrados. Não dessa vez. Safia havia partido ao amanhecer, montada num pequeno camelo emprestado pela velha da caravana. Carregava apenas uma sacola de couro com pão seco, tâmaras e uma cabaça com água. Nada mais. Nenhum mapa. Nenhuma certeza. Mas levava algo que não carregava antes, dor. Dessa vez, partir era mais difícil. Havia algo dentro dela que resistia. Uma parte que queria ficar. Uma parte que desejava escutar só mais uma palavra dele. Só mais uma. Mas ela sabia, se ficasse, se olhasse para trás, ele aprenderia com um único olhar. O deserto não perdoava os fracos, e o sol já escalava o céu como um carrasco silencioso. A areia ardia. O vento cortava. Mas Safia não parava. Não podia parar. Sua alma ardia mais que o chão quente sob seus pés. Ardia de dúvida, de saudade, de um sentimento sem nome que crescia como espinhos em seu peito. Ela havia visto outro lado de Khaled. Um lado humano. Um lado silencioso que carregava feridas profundas. Mas será que bastava? Será que bastava para apagar o fato de que fora vendida como se fosse gado? A noite chegou sem misericórdia. Ela desceu do camelo, estendeu um tecido fino sobre as pedras e deitou olhando para o céu. As estrelas pareciam sussurrar verdades antigas. Verdades que doíam. Ela queria não amá-lo. Mas sentia que estava falhando miseravelmente. Enquanto isso, a poucas horas dali, Khaled galopava em fúria. Não levou exército. Não levou serviçais. Levou apenas o necessário, água, armas e a vontade feroz de encontrar a mulher que o havia ensinado o que era estar completamente impotente diante de um sentimento. No terceiro dia, o vento trouxe pistas. Pegadas suaves na areia, restos de alimento e uma mecha de cabelo enroscada num galho de acácia. E ele seguiu. Safia estava mais fraca. A água escassa. As mãos queimadas. A respiração ofegante. Quando a manhã de seu quarto dia chegou, ela não conseguiu levantar. Os olhos ardiam. A boca estava seca. Mas foi nesse estado de fraqueza que ela ouviu. Montado num cavalo branco. Como uma miragem. Como uma maldição. Como um presságio inevitável. Você me seguiu, murmurou ela, sem conseguir se mover. Eu te segui, respondeu Khaled, desmontando lentamente. Ele caminhou até ela. Não havia arrogância em seus passos. Havia peso. Culpa. Emoção contida até os ossos. Vim te levar de volta, disse, com a voz rouca. Então me mate. Porque eu não volto. Ele se ajoelhou ao lado dela. Viu os lábios rachados, o rosto queimado de sol, os olhos desfocados. Viu a dor. A entrega. A alma. E algo que ele nunca sentirá antes, o medo de perdê-la de verdade. Não vou te prender, disse, num sussurro. Não mais. Se quiser fugir, fuja. Mas não morra aqui. Não me morra assim. Ela fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Lentamente. Salgada. Dolorosa.
Khaled pegou-a nos braços com um cuidado que jamais teve com qualquer mulher. Levou-a até seu cavalo. Montou com ela nos braços. E partiu. Durante a cavalgada, Safia encostou o rosto em seu peito. O calor dele era vida. Era confusão. Era perigo. Mas naquele momento, era tudo o que ela precisava. Horas depois, pararam em um oásis escondido. Ali, ele lavou o rosto dela com água fresca. Trocou seu pano queimado por um véu limpo. Alimentou-a com as próprias mãos. Nenhuma palavra. Até que, à beira do lago, sob o céu em tons de fogo, ele disse: Não quero mais te ter. Quero te escolher. Se quiser partir, parta. Se quiser ficar, fique por você. Ela o olhou. E por um instante, tudo parou. O tempo. O vento. As dores. Os medos. Safia respirou fundo. E mesmo sem dar resposta alguma, não correu mais. O oásis era um refúgio secreto, oculto pelas dunas como um segredo bem guardado pela terra. As águas cristalinas refletiam o céu como um espelho, enquanto palmeiras antigas sussurravam histórias ao vento. Safia despertou com a luz suave da manhã tocando sua pele. A sensação de estar viva ainda parecia um milagre. O corpo doía, mas não pela dor da fuga, e sim pela tensão que a abandonava pouco a pouco. O calor do deserto ainda a cercava, mas algo dentro dela havia esfriado. Pela primeira vez desde que fugira do palácio, não sentia medo. Sentia algo mais difícil de aceitar: confiança. Khaled estava ali, a poucos metros, lavando o rosto na margem da água. Vestia uma túnica clara, sem os adornos de nobreza, sem o ouro, sem a postura de um rei. Era apenas um homem. E por mais que ainda houvesse um abismo entre eles, aquele momento os colocava na mesma altura. Ela não disse nada. Apenas o observou. Ele parecia diferente. Como se o orgulho tivesse caído. Como se as pedras que cercavam sua alma tivessem começado a se partir. Ao notar seu olhar, ele se aproximou devagar. Carregava um pedaço de pão e tâmaras frescas colhidas de uma árvore próxima. Sentou-se diante dela e estendeu a comida sem dizer nada. Ela pegou com cuidado, ainda sem saber se podia confiar completamente. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que já disseram demais, com atos, com fugas, com olhares. Está melhor? Ele perguntou, por fim. Estou viva, respondeu ela. Isso já é muito, murmurou, olhando para as mãos. Ela reparou como ele evitava encará-la diretamente. Como se não soubesse por onde começar, ou talvez, como se tivesse medo do que veria refletido nos olhos dela. Por que veio atrás de mim? Porque eu não suporto mais não saber quem você é, disse ele, com um peso estranho na voz. Ela o olhou, surpresa. Você sabe quem eu sou. Fui vendida para você. Casei com você. Fugi de você. Não, ele interrompeu, com firmeza, mas sem raiva. Eu sabia seu nome. Sua aparência. Sua história. Mas não, você. Não seus silêncios. Seus medos. Seus olhos quando olha para o céu como se falasse com Deus. Ela sentiu a garganta fechar. Era como se ele a enxergasse agora pela primeira vez. E era insuportável, porque agora que ele a via, ela não sabia mais se queria desaparecer. E agora que me vê? Perguntou, com ironia amarga. Vai me trancar em um quarto de novo? Vai mandar bordar meu nome nos lençóis? Khaled suspirou.
Um suspiro longo, exausto. Mais humano do que qualquer palavra. Não quero trancar você. Quero entender o que me destruiu por dentro sem sequer me tocar. Ela engoliu em seco. Nunca imaginara vê-lo assim. Vulnerável. Despido de orgulho. Encarando seus próprios erros com os olhos de um homem arrependido. Você nunca me tocou, sussurrou ela. Ele assentiu. Porque você não era minha. Ela o encarou, surpresa. A resposta era inesperada. Quase doce. Mas me comprou. E foi meu maior erro. O silêncio voltou, dessa vez cortante. Mas havia um sentimento novo entre eles, algo que crescia lentamente, como a raiz de uma flor que tenta romper o solo seco. Ela pegou a mão dele, devagar. Pela primeira vez, por vontade própria. Os dedos se tocaram como se pedissem perdão um ao outro. E agora? Perguntou, sem força na voz. O que somos? Khaled demorou a responder. Eu sou um homem que ainda não sabe como pedir perdão. E você, é a única mulher que me fez desejar ser diferente. Ela fechou os olhos. Ali, sentados no chão, longe do luxo, longe das correntes invisíveis, eles eram dois seres humanos tentando entender o que havia nascido entre os escombros do ódio. Quando a noite caiu novamente, acenderam uma pequena fogueira. Safia contou histórias de sua infância, de como fazia bonecos de pano e sonhava com liberdade. Ele contou como havia sido moldado desde criança para ser pedra, e como ela havia sido a primeira rachadura. Ela riu. Um riso pequeno, mas real. Ele sorriu, sem perceber. Eu sonhava em fugir para o mar, disse ela. Eu nunca vi o mar, confessou ele. Então talvez, devêssemos ir juntos, murmurou, surpresa com as próprias palavras. Ele a olhou. Não com desejo. Com ternura. Mas naquele instante, ambos sabiam que ainda era cedo demais. Havia muito por curar. Mas ali, naquele oásis esquecido pelo tempo, uma ponte começava a se formar. Não havia promessa. Não havia juras. Havia só a verdade, dois corações despedaçados começando a se reconhecer. E pela primeira vez, ele não tentou beijá-la. E pela primeira vez, ela não quis fugir. Na madrugada, Safia dormia sobre um tapete leve, o véu caído sobre os ombros. Khaled a observava à distância, com os olhos fixos em seu rosto sereno. Ali, naquele instante sagrado, ele compreendeu o que era o amor. E teve medo. Porque amar, era não ter mais o controle. Safia acordou antes do nascer do sol. O vento soprava entre as palmeiras, carregando com ele o cheiro do deserto e o som distante da água correndo no oásis. Sentia o corpo cansado, mas a alma estava desperta. Havia algo novo dentro dela. Uma coragem silenciosa. Uma paz inquieta. Levantou-se devagar e caminhou até a borda da água. Lavou o rosto, observou o reflexo. Seus olhos estavam mais firmes, mais vivos. Já não era apenas a jovem vendida, obrigada a aceitar o destino imposto por outros. Era alguém que havia escolhido fugir, sobreviver, pensar. Atrás dela, Khaled observava. Silencioso. Os braços cruzados, o olhar perdido. Dormira pouco. As palavras de Safia da noite anterior ainda ecoavam dentro dele, quero tentar, mas só se for por mim. Aquilo o marcará. Pela primeira vez em anos, ele sentiu-se vulnerável. Aproximou-se dela devagar, pisando na areia com respeito. Ela não se virou. Dormiu bem? Perguntou. Não dormi muito. Respondeu.
Mas foi o suficiente. Você está diferente. Ela sorriu, sem virar o rosto. Estou livre. Mesmo estando aqui. Khaled sentiu o peito apertar. Nunca imaginou que ouviria algo assim. Nunca imaginou que alguém conseguiria desarmá-lo apenas com palavras suaves e sinceras. Mas Safia era diferente. Desde o primeiro instante, desde o momento em que recusou o destino. O que pretende agora? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu com tons dourados. Não sei ainda. Mas sei o que não quero. E o que não quer? Não quero viver como prisioneira. Nem de você, nem de mim mesma. Cansei de obedecer. De fingir. De calar. Eu nunca mais quero te calar, disse Khaled, a voz firme. Eu quero te ouvir. Ela o olhou pela primeira vez naquela manhã. Os olhos dele estavam diferentes. Havia algo ali, algo mais suave, mais quebrado, mais humano. Eu posso ouvir você também, disse ela. Mas só se você estiver pronto para falar de verdade. Khaled respirou fundo. O ar parecia pesado, carregado de emoção. Você quer saber o que sinto? Quero saber quem você é. Ele passou a mão pelos cabelos, abaixou o olhar e começou. Cresci cercado de poder. Ordens, contratos, expectativas. Nunca fui ensinado a sentir. Só a mandar. Só a vencer. Mas quando te vi fugindo, pela segunda vez, algo quebrou dentro de mim. Safia não disse nada. Apenas escutava. O silêncio dela era um convite, não uma fuga. Você me tirou da posição mais confortável que eu conhecia. O controle. Quando desapareceu, não senti raiva. Senti medo. Medo de nunca mais te ver. E medo maior ainda, de nunca mais me reconhecer em outro lugar sem você. Ela suspirou, profundamente. Você me assustou. No início, eu só conseguia te odiar. Pensava que era um homem sem alma. Mas aos poucos, vi rachaduras. Vi dor. E vi você tentando entender. E isso me confundiu. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou. E por mais que agora queira consertar, isso leva tempo. Leva paciência. Eu tenho tempo. E paciência, se for por você. Ela se levantou, caminhou até uma palmeira. Puxou uma folha seca e começou a dobrá-la entre os dedos. Sabe o que quero? Diga. Quero andar de mãos dadas com alguém que me veja como igual. Quero poder chorar sem ser chamada de fraca. Quero poder escolher quando sorrir e quando calar. Quero me sentir segura até quando estiver brava. Quero ser ouvida mesmo quando estiver em silêncio. Khaled também se levantou. Eu posso aprender isso. Posso te ouvir. Posso crescer ao teu lado. E se eu decidir partir? Perguntou ela, de repente. Eu te levo. A resposta saiu rápida, firme. Ela não esperava aquilo. Por um momento, pensou que ele recuaria, que tentaria convencê-la a ficar. Você me deixaria ir? Se é isso que deseja, sim. Ela se aproximou, com os olhos marejados. Mesmo sabendo que pode me perder? Prefiro te perder em liberdade, do que te ter aprisionada. As palavras atingiram o coração dela como flechas doces e cruas. Não eram juras. Não eram promessas. Eram verdades. Desnudas. Corajosas. Ela tocou o rosto dele,
pela primeira vez. Eu não quero ir embora. Khaled fechou os olhos. Aquela confissão, dita com voz trêmula, foi mais poderosa que qualquer beijo. Então fique. Mas como quiser. Do seu jeito. No seu tempo. Ela encostou a cabeça no peito dele. Sentiu o calor, o pulsar do coração. Ele a envolveu devagar, como se segurasse algo sagrado. Quero conhecer o mar, disse ela, com um sorriso pequeno. Eu também. Vamos? Sim. Mas sem pressa. Ficaram ali, abraçados sob a luz do sol nascente, ouvindo apenas o som da brisa. Nenhum decreto foi feito. Nenhuma cerimônia selou aquilo. Mas algo havia mudado. A primeira escolha havia sido feita, o amor sem amarras. E pela primeira vez, Safia sabia que pertencia apenas a si mesma. O mar estava diante deles. Safia permaneceu imóvel na areia, observando o infinito. Os olhos brilhavam. As ondas quebravam com força e beleza, como se cumprissem uma missão sagrada, mostrar que a liberdade podia ser forte e suave ao mesmo tempo. Khaled estava ao lado dela. Quieto. Sem pressa. Sem exigências. Apenas presença. Ele também nunca havia visto o mar. Mas agora, vendo-a sorrir como se fosse menina outra vez, compreendia por que esperara tanto. Nunca imaginei que fosse assim, disse ela. Eu também não, respondeu ele. É como se limpasse tudo por dentro. Ela olhou, os cabelos soltos dançavam com o vento. Estava com um vestido simples, claro, que compraram numa aldeia costeira. Nenhum ouro. Nenhuma seda. E mesmo assim, Khaled nunca a viu tão deslumbrante. Está pronta? Ele perguntou. Ela assentiu. Naquela tarde, em uma praia tranquila, cercada por flores brancas colhidas pelas mãos de mulheres locais, eles selaram uma nova aliança. Não havia contratos. Não havia testemunhas reais. Apenas corações inteiros e escolhas sinceras. Safia caminhou até ele com passos leves, mas firmes. Trazia nas mãos uma fita azul, símbolo de liberdade naquela região. Khaled carregava uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia 2 anéis simples, feitos de prata pura. Hoje eu te escolho, disse ela, com a voz embargada. Não porque fui forçada. Não por medo. Mas porque quero caminhar contigo. Quero crescer contigo. Quero lutar, rir, errar, ao seu lado. Como mulher. Como parceira. Como alma livre. Khaled segurou a mão dela com reverência. Eu te escolho, respondeu. E abro mão do poder, do orgulho, do controle, se for para viver contigo. Sem correntes. Sem contratos. Só com amor. Só com verdade. Ela entregou-lhe a fita azul. Ele amarrou com delicadeza no pulso dela. Depois, deslizou o anel em seu dedo. Ela fez o mesmo, com mãos trêmulas. Não houve beijo. Não houve aplausos. Houve silêncio. Profundo. Encantador. Inesquecível. E naquele instante, algo se curou. O passado. A dor. A fuga. A ferida aberta pela venda. A culpa carregada por ele. Tudo encontrava um novo lugar dentro deles. Não desaparecia. Mas deixava de ser prisão. Tornava-se raiz. Naquela noite, sentados diante da fogueira, ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ainda sinto medo às vezes, confessou. Eu também, respondeu.
Mas não é o mesmo medo de antes. Ela olhou para ele. Agora é medo de perder o que construímos. Medo de perder você, mesmo sabendo que nunca foi minha, completou ele. Ela sorriu, com os olhos marejados. Nunca fui de ninguém. Mas agora, sinto que pertenço ao amor. E se ele estiver contigo, então pertenço a nós. O vento soprou mais forte. A chama da fogueira dançou. Khaled beijou a testa dela com carinho. Nada era urgente. Nada precisava acontecer naquela noite. Mas algo os envolvia. Um calor que crescia devagar. Uma fome de toque. Um desejo não mais reprimido, mas respeitado. Posso te abraçar? Ele sussurrou. Ela apenas abriu os braços. O corpo dela encostou no dele com delicadeza. Nenhuma resistência. Nenhum receio. Os corações batiam juntos, no mesmo compasso. Se um dia eu errar, disse ele, com a voz embargada, me lembra quem você é. E por que te escolhi. Se um dia eu fraquejar, respondeu ela, me lembra que posso fugir. Mas que você vai sempre me deixar voltar. A noite passou assim. Com promessas reais. Com acordos feitos de alma. Sem papel. Sem selos. Sem leis. Pela primeira vez, Safia dormiu nos braços dele, por vontade própria. Pela primeira vez, Khaled chorou, por amor verdadeiro. Na manhã seguinte, os pés descalços deles deixaram rastros na areia. Seguiram juntos até a vila, não como sheik e esposa, mas como duas pessoas dispostas a construir uma história diferente da que lhes foi imposta. As mulheres sorriram ao vê-los. As crianças correram em volta. E os velhos, sentados sob a sombra das árvores, diziam que nunca viram um homem tão grande parecer tão humilde. Ou uma mulher tão leve parecer tão forte. Khaled abriu um pequeno comércio na vila. Nada imenso. Nada luxuoso. Mas suficiente para ensinar aos filhos que um nome não vale mais que uma vida. Safia passou a ensinar leitura às meninas da aldeia. Mostrava livros, contava histórias. Contava a própria. Algumas choravam. Outras se revoltavam. Mas todas ouviam. E todas aprendiam que liberdade é um dom que precisa ser defendido. Os meses passaram. As estações mudaram. O ventre de Safia cresceu. E o amor também. Na última cena dessa história, ela está diante do mar outra vez. Com os pés na água. O sol sobre a pele. E os dedos entrelaçados aos de Khaled. Nunca pensei que amar fosse isso, disse ela. O que é? Escolher todos os dias. Sem medo. Sem prisão. Sem culpa. Khaled a beijou no ombro. Beijo leve. Respeitoso. Íntimo. Você é a mulher mais corajosa que conheci, murmurou. Você é o homem que escolhi amar, todos os dias, respondeu ela. E assim, diante do mar que nunca dorme, encerra-se uma história de venda, fuga, confronto e amor. Mas o mais importante? Ela não foi comprada. Ela foi conquistada. E nunca mais precisou fugir. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.